Continuando nossa república oligárquica, ou república dos coronéis, agora a gente fala um pouquinho aqui sobre a situação do Brasil no contexto da Primeira Guerra Mundial e os seus primeiros impactos aqui para essa república. Em seguida a gente fala sobre os ismos da crise que inicia a crise da república nos anos 20. Bom, hoje, o Brasil, assim como o resto da América Latina, se colocou neutro ali até 1917. É uma neutralidade que até os Estados Unidos também tinham mantido até esse ano. Né? A razão do Brasil sair da sua neutralidade, declarar guerra, e não somente declarar guerra contra a aliança, mas também enviar algum tipo de tropa, né, pela Entente, foi fruto de alguns ataques que embarcações brasileiras sofreram no Oceano Atlântico, embarcações de café, tá, que foram bombardeadas e torpedeadas, e o governo brasileiro, na época liderado pelo senhor Venceslau Braz, ele não aceitou, né, e como represália saiu da neutralidade, declarou guerra e decidiu apoiar a Entente. Esse apoio também foi fruto ali, né, de algum interesse, né, óbvio, econômico, em apoiar aqui a Entente, onde estava a Inglaterra, França e Estados Unidos, que eram, né, investidores aqui do Brasil, principalmente a Inglaterra, e agora os Estados Unidos que compram alguns papéis da dívida que o Brasil tinha com a Inglaterra, então os Estados Unidos também começam a abrir seus olhos aqui com relação ao Brasil e tal. Então, teve também algum interesse econômico nisso, né? Em meio, né, a um momento crítico para o mundo inteiro vai ser afetado por conta dessa guerra, mesmo quem não estava, né, lá nas batalhas em si. Antes da gente falar dessa questão econômica, rapidamente aqui sobre essa participação ao lado da Entente, foi uma participação, na verdade, um desastre, foi um fiasco. Né? O Brasil entra já no final de 1917, sua primeira missão foi o envio de uma equipe, de uma junta médica, tá? Para o sul da Espanha, onde tinham sido formados alguns hospitais de campanha militar, né, para atender aos feridos, e foi um fiasco inicial, já que, né, a gente não tem médico, né? A gente está sempre chamando mais médicos, precisando de médicos de outros países, porque a gente nunca forma médicos suficientes. Desastre, né, que é o incentivo à educação e à medicina no Brasil. Então, uma ciência tão necessária. Né? Então, a gente enviou muitos enfermeiros, que é quem segura o caos, né, dos hospitais até hoje, né? Muitos enfermeiros e alguns médicos. Né? Enviamos essa equipe para o sul da Espanha, para ficar nesse hospital de campanha, onde estava sendo o centro, né, de uma epidemia que depois vai virar uma pandemia que vai atingir o mundo inteiro, que era a gripe espanhola. Né? Agora, em tempos de pandemia, esse assunto, né, tem tudo, né, para aparecer em provas nesse ano, então vale a pena destacar que essa gripe espanhola foi uma das primeiras, né, pandemias da nossa história recente, e ela vai também atingir os nossos militares que foram enviados para lá. E aí o que eles fazem? Eles contraem essa gripe e voltam para o Brasil e trazem a gripe espanhola para o Brasil, que vai matar milhares de pessoas. Suspeita-se que a gripe espanhola tenha matado mais de 1% da população mundial. Né? Isso foi um dos motivos, inclusive, do fim da Primeira Guerra, a dificuldade de lidar com tantas doenças que existiam, né, por conta da guerra nas trincheiras, e ainda agora mais uma que virou uma pandemia, né, com muita dificuldade de controlar. Mas bem, então, os médicos não tiveram sucesso, contraíram gripe, trouxeram gripe para o Brasil, né, e morreram muitos da equipe e ainda mataram outros milhares de brasileiros. Né? Não satisfeito em fazer essa besteira, a gente envia
mais uma missão. Dessa vez, uma frota, a nossa grande Marinha do Brasil, vai ser enviada para guarnecer o Estreito de Gibraltar, que é uma conexão ali, né? Entre o Atlântico e o Mediterrâneo e entre Europa e África, né? Então, para guarnecer esse ponto, para se acoplar à Marinha estadunidense, fazendo, portanto, a vigia daquela região mega estratégica, foi enviada uma frota da nossa Marinha brasileira. Na noite em que essa frota chegou, que enquanto isso são os norte-americanos, a Marinha tomou um susto com um barulho ensurdecedor que vinha do fundo do mar e ondas que se formavam mesmo sem vento algum. Muitos marinheiros acreditaram se tratar de submarino, pois o Brasil ainda nunca tinha visto, né? E então acreditavam que estavam sob um ataque de submarinos e começaram a disparar, né, tudo que tinham de arma, de bala, né, de suas embarcações. Quando acabaram os disparos, a onda parou, né, os barcos pararam de balançar e subiu, né, uma grande, imensa mancha de sangue ao redor dos barcos. A galera começou a comemorar: Brasil, somos demais, né, ganhamos e tal. Quando, na verdade, não se tratavam de submarinos alemães, era um cardume de focas. A batalha ficou, ironicamente, conhecida como a Batalha das Toninhas, porque era o nome dessa foca que fazia parte ali da fauna do mar Mediterrâneo, que foi a única batalha que o Brasil enfrentou e que essa aí nós ganhamos, né? Porém, destruímos parte da fauna e o Greenpeace futuramente vai, né, falar mal disso aí. Bom, então, desastre na guerra, né? Morte, matamos as focas, contraímos doença, gastamos um dinheiro que não tínhamos, né, para fazer, viramos motivos de chacota internacional, né, para fazer essa miséria aí. Bom, indo ao que mais interessa, né? Consequências dessa guerra. Por conta da guerra, a gente vai ter muita dificuldade de exportar e também de importar. Por quê? Porque o trânsito comercial fica comprometido, né, primeiramente, por conta da guerra. Você vê que a gente continuou tentando enviar café e embarcações nossas foram atingidas, levando a gente à guerra, né? Então, ficava difícil de vender e ficava difícil de comprar, por conta dos riscos, né, de tomar um tiro, os riscos também, a dificuldade de conseguir combustível nesse momento, porque estava tudo se voltando para a guerra. A nossa exportação principal era café, um produto supérfluo em meio à guerra, a última coisa que você precisa é café em meio a uma grande guerra. A indústria europeia estava pautada na guerra e tinha dificuldade para exportar, então a gente também, né, tinha dificuldade para importar deles. Então, por conta de todos esses motivos, e a exportação e a nossa importação também vão ficar abaladas. O que a gente faz nesse momento? A gente começa a se voltar um pouco mais para dentro. A guerra mostrou que não dava para ficar dependendo do mercado externo o tempo todo. Então, começa um processo, né, de industrialização, uma industrialização por substituição de importações. Os autores consideram isso aqui como um segundo surto, a segunda fase do nosso processo de industrialização, a primeira lá no Império, com Mauá, e a segunda agora aqui por conta da Primeira Guerra. Então, não que não houvesse indústrias, né, se desenvolvendo ao longo desse processo aí, é que agora a gente tem um outro boom, um outro surto, algo inesperado, um avanço, né, considerável na quantidade de fábricas brasileiras por conta dessa dificuldade que a guerra tinha causado. Então, o Brasil começa a se voltar um pouco mais para dentro. Se a gente tem mais indústria e a gente não está fazendo essa indústria para exportar inicialmente, então a gente vai gerar um comércio interno. E aí, quem promove tanto essa parte dessa indústria, ou né, ali beneficiada por essa industrialização, e promove a indústria beneficiada por esse comércio interno, é uma classe média que está se formando, né? Um setor importante da sociedade brasileira que começa a se formar nas grandes cidades que estão sendo industrializadas, né? Principalmente Rio e São Paulo. Por quê? Porque aqui tem mais mão de obra, tem mais recursos, né? A Minas também, né, recebe muitos recursos do governo federal.
tem matérias-primas ao redor, né? Tem facilidade de deslocamento, que se utiliza das ferrovias que vinham do período da cafeicultura. Então, tudo isso está gerando grandes mudanças econômicas e sociais no Brasil, né? Com relação aqui ao operariado, a gente vai perceber, inclusive, né, um movimento operário nascendo no contexto da Primeira Guerra Mundial, né? Nascendo ou se fortalecendo. Porque muitos autores consideram que o que já se fazia no período escravista, né, o que eram os quilombos, o que era a resistência escrava, já era um embrião do nosso movimento operário. Né? As irmandades negras de proteção aos escravos, aos fugitivos de compra de alforria, por exemplo, já era um embrião do movimento operário. Mas agora, com a industrialização, com a Primeira Guerra, com certeza esse movimento ganha muita força. E essa força, ela vem, né, de uma injeção estrangeira, né, que é a injeção que os imigrantes trazem, né? Então, movimento migratório muito, desculpa aqui, né, errei, imigrantes, movimento de imigração muito forte, né? E aí, assim, o pessoal fugindo do caos que era a Europa nesse momento, Japão, China, áreas atingidas pela guerra, vem parar, né, em qualquer lugar. Né? Você vê a situação caótica, o que causa, né? Vem gente até para o Brasil, né? A propaganda que já vinha sendo feita desde a Era Mauá, de que o Brasil era o lugar das oportunidades, né, que tinha muito emprego, muita terra livre e tal, acabou, né, sendo reverberando agora aqui na Primeira Guerra. E o Brasil, como sempre teve essa tradição, né, de ser um país acolhedor, realmente abriu as portas, né, para muitos desses imigrantes que vão servir como mão de obra qualificada nas cidades, ao mesmo tempo também vão para áreas rurais, vão prestar serviços na cafeicultura e em outros ramos agrícolas, mas o movimento operário é que vai chamar a atenção, né, fruto de muitos desses imigrantes que trazem nas suas bagagens anos ali, né, de experiência na luta contra a burguesia, contra os proprietários, ali por direitos e por leis trabalhistas. Até esse momento, no Brasil, as leis que falavam, né, dos trabalhadores e que tentavam proteger trabalhadores eram leis minúsculas, né, e leis ali com muito pouco incisivas, né? E esse movimento operário está se organizando exatamente para isso. Eles estão fugindo de um lugar que está em crise lá fora, mas onde já havia algum tipo de regulamentação de salário, de trabalho infantil, feminino, enquanto aqui não havia nada disso. Né? O trabalho aqui ainda lembrava e muito a escravidão. Então, o movimento operário se organiza com várias bases ideológicas, socialistas, comunistas, anarquistas, anarcossindicalistas, né? O principal corrente do movimento operário nesse momento vai ser chamado de anarcossindicalista, né? Se apropriando lá das ideias do Sorel, que veio da Europa. Esse movimento operário, que inclusive organiza a grande greve geral que começou em São Paulo e se espalhou pelo Brasil, a greve de 1917. Né? Então, teremos aqui já esse movimento operário ganhando, né? Mais um movimento social que vale a pena destacar. Esse movimento operário, com certeza, né, vai também contribuir para a formação do Partido Comunista Brasileiro ou Partido Comunista do Brasil nessa época, tanto faz. Tanto, né, tomando como base, né, o movimento operário e também setores de classe média, intelectuais, jornalistas, entre outros, né, advogados, que vão fundar esse partido que vai alastrar a ideia do comunismo no Brasil, o primeiro ismo, os 3 ismos que eu vou destacar aqui, fundamentais para a compreensão dos anos 20 e, mais do que isso, para a compreensão do resto da República. Bom, temos então, em 1922, a fundação do Partido Comunista Brasileiro ou do Brasil. Tá? Podia-se falar do Brasil, não havia o PCdoB ainda, que é um racha desse partido que ocorre só nos anos 60. Tá?
Todos os partidos comunistas eram vistos assim, nessa época, como PC do B, ou o Partido Comunista da França, Partido Comunista da Inglaterra, porque eram vistos como filiais da Comintern, da Internacional Comunista, né, da Terceira Internacional, que tinha sido organizada em Moscou, pelo próprio Trotsky. A Rússia, o primeiro país, agora a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o primeiro país socialista do mundo. Né? Então, a ideia é que esse PCB organizasse a revolução no Brasil por meios políticos, eleitorais ou armados, né? Para se conquistar o poder e inserir o Brasil no âmbito da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Então, era como se isso aqui fosse uma filial da Internacional Comunista. Bom, o movimento tenentista, ou tenentismo, também será, né, um importante ismo desse período aqui, que vai ser, né, um movimento organizado, como o próprio nome já diz, por oficiais, jovens oficiais das Forças Armadas, sobretudo do Exército, tá? Portanto, tenentes, um outro major, capitão, mas principalmente tenentes das Forças Armadas, que lembram um pouco, né, a sua orientação, a sua instrução militar de cunho positivista, salvacionista. Esse é um movimento que acredita que a República está falindo, né, que a República perdeu seus ideais, né, a ordem e o progresso da bandeira não são mais cumpridos, não são mais seguidos. Né? Então, a República se perdeu para a corrupção, a República se perdeu para o voto de cabresto, para o nepotismo, a República não instruiu a população, não gerou progresso econômico, social, e muitos militares, né, começam a se rebelar, inicialmente por razões internas, né, ou por castigos, como a gente viu, né, no caso da revolta de Atibaia. Aí é o pessoal que não tem patente, são os práticos, por castigos corporais, e aqui, por salários baixos, por falta de estrutura e também, né, por interesses políticos. A gente tem aqui um movimento que também tem o interesse de mudar a legislação eleitoral, de gerar uma eleição, era uma das pautas do movimento tenentista, né? Uma eleição que fosse livre do cabresto, da corrupção, havia defesa da ampliação dos direitos de voto. Então, havia várias pautas aqui. Esses militares, eles se organizam de várias maneiras, primeiramente em quarteladas, são rebeliões em quartéis. A primeira dessas quarteladas, a mais famosa, foi a quartelada dos 18 do Forte. Também se organizam em revoluções, né, como a Revolução Paulista. Essa aqui já ocorreu em 24, em São Paulo, né, enquanto a quartelada dos 18 do Forte, né, em Copacabana, no Rio, ocorre já em 22, é um dos movimentos precursores do tenentismo, ou também se organizam em colunas. Né? O que é uma coluna? É uma fila de militares que está fugindo da perseguição das tropas legalistas, que são aquelas que cumprem a lei e seguem o governo da República. Né? Fugindo por quê? Porque fizeram uma quartelada, um conjunto, né? Uma rebelião dentro de um quartel, ou um conjunto de quarteladas arquitetadas dentro de uma cidade ou dentro de um estado, que também vão ser repreendidas pelas tropas legalistas. Pense, esses militares, eles são vistos como criminosos. O exemplo da revolta dos 18 do Forte, né? Você tem, inicialmente, 30 militares, depois alguns desistem, né? Daí ficam 17, e mais um civil que ali na praia em Copacabana decidiu se acoplar ao movimento. Né? Perguntou para os militares, por que vocês estão indo fazer? A gente está indo ali derrubar o presidente da República, porque a gente não concorda com ele, com a política dele. Então foi literalmente isso. Os militares saem de um quartel, né, descumprindo a hierarquia, sem avisar aos superiores, ou prendendo os superiores, saem fardados e armados. Né? No caso dos 18 do Forte, eles rasgaram a bandeira em várias partes. Disseram, a gente vai lá no Palácio do Catete para o quê? Para restaurar essa bandeira, para restaurar a ordem e o progresso, para rasgar a bandeira. É um outro crime militar, eles não podem fazer isso. Saíram armados, como se estivessem roubando armas do quartel, fardados, deixando
ver, né? Por exemplo, é o chefe do exercício das Forças Armadas. Olha a quantidade de crime que quem faz uma quartelada, né, está cometendo. Aí você junta várias dessas quarteladas em São Paulo ao mesmo tempo, gera a Revolução Paulista. Os rebeldes chegaram a tomar a cidade por quase uma semana. É que as tropas federais, ditas legalistas, seguindo a Constituição, a regra, a ordem, a lei, o governo estadual e federal, vão atrás deles. Indo atrás deles, eles fogem, vão para o interior. A coluna mais famosa, né, a coluna Prestes, vai ser fruto de uma conexão dos rebeldes fugitivos da Revolução Paulista, liderados pelo tenente-coronel Miguel Costa, e rebeldes de quarteladas do Sul, liderados pelo tenente Luiz Carlos Prestes. Tá? Bom, para fechar, os ismos, né, da crise dos anos 20, o modernismo, que fica por conta aí das aulas de literatura, mas apenas aqui, né, uma pequena dica, né, esse movimento ideológico, artístico, cultural, né, que vai ter duas correntes, da antropofagia e a corrente verde e amarela, será um movimento que, de uma maneira geral, vai criticar a República, né, vai criticar, inclusive, né, muitos modernistas vão fortalecer essa ideia de república velha, serão modernistas que vão falar, né, contra a política do café com leite, vão fazer isso defendendo uma arte nova, né? Então, através de mudanças na arte, na modernização da arte, eles queriam propor uma modernização na sociedade, né? Na compreensão do que é ser brasileiro, do que é o Brasil, do que deve ser a política no Brasil, do que deve ser a economia no Brasil. Então, é um movimento cultural que sintetiza as transformações que o mundo está passando, o Brasil também, e ao mesmo tempo critica, né? Faz uma série de críticas ao estado da arte no Brasil, no mundo, mas também ao estado da política, da economia e da sociedade no Brasil, né? Esses movimentos, eles têm algumas coisas em comum, todos ocorrem ou começam em 22, criticam a ordem vigente de alguma maneira, né? Aqui de maneira artística, aqui de maneira mais radical, né? Militarista, né? Rompendo com as forças armadas legalistas, aqui de maneira política, mas que também poderia fazer aqui ascender um movimento mais radical armado, como na Rússia e tal, e todos não tiveram êxito nos anos 20. O êxito deles, desses movimentos, será tardio. Eles serão cruciais em 30, no golpe ou Revolução de 30, e serão cruciais para a gente entender o resto da República, tanto na era Vargas, quanto a República de 46, quanto em diante, a ditadura, a República Nova. Por quê? Porque ainda nos pautaremos por várias questões que esses ismos criaram. A gente não vai entender a era Vargas sem o comunismo, sem a luta contra o comunismo, sem a participação de militares na era Vargas, né? E sem aqui a crítica dos modernistas ou a cooptação, né? O acordo feito entre Vargas e alguns desses modernistas.